Meninas e meninos, tudo bem? Eu sou Camille Borba e serei a professora de língua portuguesa para vocês hoje. Antes de começarmos, queria apresentar a Anderson, que gentilmente fará nossa tradução para Libras, o que torna nossas aulas muito mais acessíveis, não é mesmo? E também algo que vocês já estão cansadíssimos de saber que é: nossas aulas estão no nosso canal do YouTube Educa Recife. Lá vocês podem consultar todas as aulas de todas as disciplinas, inclusive as nossas. Também, é uma coisa que vocês já sabem, é que temos o nosso aplicativo Educa Recife. E por lá a gente pode interagir através de chat, tirar dúvidas, mandar tarefa. E para baixar o aplicativo, vocês podem tanto fazê-lo pelo QR Code aqui embaixo, que temos tanto para iOS quanto para Android, e vocês também podem baixar nas suas lojas de aplicativo, certo? Hoje, quem fará nosso chat especial, maravilhoso, é a nossa querida professora Viviane Santos, de Língua Portuguesa. Olá! Olá, gente, já tô por aqui, então se vocês quiserem dar um oi, um sinal de fumaça, falar comigo, mandar elogios, dúvidas também, a gente tá por aqui, tá certo? Lembrando que a qualquer momento vocês podem mandar as dúvidas, eu paro a aula, respondo. A gente pode ter uma troca legal. Se quiserem também falar outras coisas, falem dos seus professores, da sua escola. Vamos ter esse momento gostoso agora. E o nosso tema de hoje é algo que me deixa assim encantada, que é prosa e poesia. Então, hoje a gente vai estudar prosa e poesia. Mas antes da gente começar a parte realmente burocrática, né? De conceito, definição, queria que vocês me respondessem. Vamos ler esses dois textos com calma. E aí depois eu tenho umas perguntinhas para vocês, tá certo? Vamos começar com esse de Machado de Assis, que é um trecho do livro Dom Casmurro, tá? Estávamos ali com o céu em nós. As mãos, unindo os nervos, faziam das duas criaturas uma só. Mas uma só criatura seráfica. Os olhos continuaram a dizer coisas infinitas. As palavras de boca é que nem tentavam sair. Tornavam ao coração caladas, como vinham. Então, aqui é um trecho de Dom Casmurro, de Machado de Assis. Vamos agora para o segundo texto. Amor e medo. Estou te amando e tenho medo. Estou te amando sim, concedo. Mas te amando tanto que nem a mim mesmo revelo esse segredo. Então, olhando aqui para mim, vamos pensar junto. A gente tem dois textos que se manifestam de maneiras distintas, não é? Mas ambos falam mais ou menos sobre o que? O amor, não é? Mas vocês saberiam me dizer qual desses textos a gente poderia chamar de prosa? E qual é o texto, qual deles seria um poema? Vocês sabem o que é poema e prosa? O texto de Machado de Assis é um trecho do romance Dom Casmurro, portanto, se configura como um texto em prosa. Já o texto de Afonso Romano de Santana é um poema. Aí vocês, tá, Camille, beleza, tu perguntou, tu respondeu, mas eu continuo sem fazer a menor ideia do que é um texto em prosa e do que é um texto em poesia, um texto em poema. Então vamos começar pela prosa. E aí eu garanto que vocês sabem o que é prosa. Talvez vocês não saibam o nome, normal, mas vocês usam o texto em prosa constantemente. Eu uso constantemente, Anderson, Vivi, o pessoal da produção, todo mundo usa o texto em prosa constantemente. Por quê? Porque o texto em prosa é o texto do estilo natural, sem sujeição à rima, que é quando as partezinhas do texto, elas rimam, né? Elas parecem sonoramente. Ritmo, parágrafos, estrutura métrica, aliterações ou número de sílabas. Então, é o texto corrido. A principal diferença entre a poesia é a musicalidade, porque a poesia, o poema, prescinde de uma musicalidade, né? Então, a prosa é o estilo mais utilizado na linguagem do cotidiano. É aquela linguagem corrida. É quando a gente escreve uma redação, por exemplo, a gente faz
em prosa. Um romance é uma prosa, geralmente. Um conto é um gênero em prosa. A prosa é o estilo mais utilizado na linguagem do cotidiano para expressar o pensamento racional, porque a linguagem predominantemente está no discurso analítico, objetivo, real e pouco ambíguo, ou seja, é um texto mais direto, né? Em resumo, é um texto corrido. E a prosa, a gente também tem a prosa narrativa. Porque, vejam, eu falei que a gente geralmente usa o texto em prosa no nosso cotidiano. Então, reportagens, notícias, relatos, dissertações, teses, redações, todos normalmente são textos em prosa. Mas a prosa, ela também pode ser uma prosa narrativa, que é quando a gente encontra os textos históricos e de ficção. Ficção a gente já estudou, lembra as narrativas ficcionais. E a gente tem a narrativa histórica, que ela aqui pretende narrar fatos e eventos com base em relatos historiográficos. Então, baseados em verdades factuais, né? Em fatos. Por exemplo, um texto, uma biografia que fala sobre a vida de Dom Pedro I. É um texto em prosa que se pretende histórico, porque parte desses relatos verídicos, né? Enquanto que a ficção, a gente tem o quê? O engenho da criação. A gente tem a criação de personagens, universos e situações. Então, aqui eu trouxe 2 trechinhos que a gente não vai ler, tá? Mas eu deixei aqui, vocês podem ler depois com calma, de um excerto de uma prosa histórica, aqui, de Eduardo Galeano, As Vias Abertas da América Latina, que ele vai contando, ó, em 1581, Filipe II afirmara perante o Tribunal de Guadalajara, que é um texto dos indígenas. Veja, ele vai fazendo o quê? Uma sequência em prosa, como a gente pode perceber, a gente tem parágrafos, é um texto corrido, não tem musicalidade, não tem ritmo, não tem rima. E ele faz o quê? Partindo de fatos históricos, não é? Enquanto que nesse outro mundo aqui, nesse outro texto aqui, a gente tem um texto ficcional. Porque aqui há uma criação de mundo, de personagem, de situação. Ficou. Eu espero que vocês tenham compreendido. Qualquer coisa, novamente, o chat está aqui, ó, aberto para tirar qualquer dúvida. Não sei se temos alguma, professora Vivi. Dúvida não. Eu coloquei assim, eu perguntei se eles já tinham escrito algum poema, né? Porque é tão comum, né? Especialmente quando a gente está sentindo alguma coisa que a gente não sabe como externar direito. E aí a gente recorre à poesia para fazer isso muitas vezes, né? E aí um aluno aqui, o Luiz, disse que sim, que já tinha escrito poemas. Então, assim, eu queria que vocês também se sentissem à vontade. Caso vocês queiram também me contar aqui em segredo no chat, eu prometo que eu não conto para ninguém. Como é a poesia que vocês escreveram, colocar aqui no chat, ou me contar a experiência de vocês com a produção de poesia, se vocês já escreveram, quem é o poeta favorito que você tem, né? Qual é o seu poeta ou a sua poetisa? Então contem aí como é a experiência de vocês, se vocês preferem poesia à prosa, por exemplo. Eu sei que muita gente prefere prosa, né, do que poesia. Então, contem para mim qual é o livro favorito de vocês, tá certo? Muito bom, um beijo para quem está aí. Quero saber de tudo também, porque eu, na minha juventude, nos meus idos 16 anos, fui uma garota que escrevia poemas longuíssimos, que inclusive resgatei, né, está sob análise. E muito interessante a gente começar a falar sobre poema, porque eu pergunto para vocês. A gente falou poema, a gente falou poesia, mas elas são a mesma coisa? Trouxe aqui umas imagens para a gente pensar, tá? Eu vou pedir para colocar em tela cheia, porque eu quero que vocês analisem um pouquinho essas imagens e eu vou fazer algumas perguntinhas para vocês no final. Ó, temos essa primeira imagem, com todo esse glitter, toda essa beleza marmorizada. Temos essa que já dá aquela inspiração noturna, aquele poema gótico, né? Aquele amor à morte e afins.
E a gente tem aqui tanta cor, tanta beleza, né? Tanto umas imagens tão fortes, não é? Partindo dessas imagens, e aí eu peço para vocês voltarem para mim aqui. Partindo dessas imagens que eu mostrei para vocês, vocês não acham que a gente pode dizer que, embora sejam imagens, elas são imagens poéticas, que inspiram uma poesia, que fazem a gente olhar para a realidade, fazem a gente olhar até para a gente e ter aquele estado poético, aquela inspiração poética? Eu acho que sim. Por quê? Veja só. As imagens, elas também podem nos inspirar um estado poético. O momento em que você contempla, sei lá, a janela da sua casa, o pôr do sol, pode inspirar essa vontade artística, esse engenho artístico. Porque a poesia, ela está e pode estar em tudo que vemos. Ela não precisa ser necessariamente o que a gente entende como poesia, que é aquele texto em verso. Porque esse é o poema. O poema é um gênero textual poético. Mas a poesia, ela está em tudo. Ela pode estar numa escultura, numa pintura, numa fotografia, num pôr do sol, num momento em que você olha para alguém que você ama, numa comida muito saborosa, cheia de afeto. Então, a poesia, ela está em tudo, porque é uma inspiração artística, é uma inclinação artística. É algo que nos move para a produção de algo que a gente quer que toque o outro, né? Então, o termo é originário do grego, poiesis, que significa fazer ou criar. Portanto, sua origem etimológica já demonstra que a palavra pode fazer referência a qualquer produção artística, né? A poesia é a intenção poética pretendida pelo artista, que, através de sua arte, busca expressar uma ideia ou sentimento. Assim, a poesia é um elemento subjetivo e abstrato. A gente não pode concretizar, assim, a gente não pode dizer pegar a poesia em si, né? É concreto, mas está presente em quem? Poemas, em pinturas, em fotografias, músicas, filmes, qualquer outra forma de arte. Por ser a própria expressão artística, a poesia pode se manifestar através de várias formas, como na escolha das cores de uma pintura, na métrica e nas rimas em um poema, na entonação de uma música. Então, todo aquele toque, toda aquela inclinação artística do emocionar, do chocar, do produzir, né, desse engenho artístico, é a poesia. Não é o poema, porque o poema é um gênero textual. O poema é um gênero que se utiliza predominantemente da linguagem subjetiva, que é aquela que a gente pode usar as palavras com sentido não necessariamente dicionarizado, né? É uma linguagem do eu, é uma linguagem figurada, que explora palavras de forma incomum e original. Então, a gente vai tirar na poesia a palavra daquele estado dicionário, daquele estado em que ela está com aquele significado comum, e a gente pode trazer essa palavra para um novo contexto, para criar uma imagem, porque no poema, o poeta, ele quer construir imagens para o seu leitor. O poema, na verdade, se a gente pensar, é uma construção de imagens através da linguagem, né? De imagens, de sentimentos, de sensações, despertando sentidos inesperados e novos, aspectos esses que caracterizam a linguagem poética. No poema, o eu lírico apresenta sua visão sobre qualquer tema, ainda que esse tema cause surpresa. E o leitor pode tanto se identificar com o que lê, quanto descobrir outros modos de ver, perceber e sentir o mundo. Então, o poema ele vai tirar o leitor e a palavra daquele lugar comum. O poeta ele vai construir novas imagens, novas metáforas. No poema, o conteúdo e a forma são indissociáveis. O que isso quer dizer? São inseparáveis. A gente precisa da forma e a gente precisa do conteúdo, certo? O que se diz é tão importante como se diz. Enquanto que na prosa, o conteúdo, ele claramente é mais importante. Mas quando eu falo de poesia, eu preciso daquela estrutura, eu preciso das rimas, eu preciso respeitar os espaços entre os versos que o poeta dá. Eu não posso pegar um poema
reescrevê-lo de outra forma, usando outras rimas, e desejar que ele permaneça igual, porque aqui conteúdo e forma são inseparáveis. E aí, para isso, a gente usa recursos variados, como rimas, repetições de versos, ou de parte deles, organização das estrofes, que são os aspectos formais, né? Que são os aspectos estruturais, e que dão sentido, ritmo e sonoridade ao poema. Aqui eu trouxe um quadrinho para a gente pensar na diferença entre poesia e prosa. Então, a poesia prescinde de uma intenção artística, então ela precisa dessa intenção artística. É uma comunicação artística marcada pela subjetividade, pela experiência sensorial, pela busca da beleza. Pode estar presente em diversos tipos de arte, inclusive a literatura. E a gente tem poemas, músicas, pinturas, filmes, fotografias e etc. Enquanto que o poema é o gênero textual. E a sua escrita geralmente vem em versos e estrofes, que são as linhas do poema. A gente tem um poema lírico, um poema épico, um poema narrativo e alguns exemplos, como O Corvo, de Allan Poe, e Motivo, de Cecília Meirelles, que eu trouxe para a gente ler junto, porque eu acho que é sempre melhor trabalhar com poesia através da poesia. Então vamos lá, o motivo. Eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre nem sou triste, sou poeta. Irmã das coisas fugidias, não sinto gozo nem tormento, atravesso noites e dias no vento. Se desmorono ou se edifico, se permaneço ou me desfaço. Não sei, não sei se fico ou passo. Sei que canto, e a canção é tudo. Tem sangue eterno e asa ritmada. E um dia sei que estarei no mundo. E um dia sei que estarei mudo, mais nada. Cecília Meirelles, que é uma poeta brilhante. E eu pergunto aqui, ó, o texto de Cecília é um poema, a gente viu. Já que a gente pode perceber o quê? Que a sua estrutura é dividida em estrofes e versos. Mas, do campo da atuação, ele faz parte de quê? É do campo jornalístico, do campo da vida pública, do campo artístico literário, do campo de estudo e pesquisa. Pergunto também, no verso, eu canto porque o instante existe. O eu lírico quis revelar que a vida é o quê? Transitória, ou seja, passa, prolongada, que se estende demais, contemporânea ou por vindoura, ou seja, algo que vem no futuro. Pensem aí. Que eu também quero saber outra coisa. Segundo o eu lírico, o que define um poeta? Porque o poema dela é sobre o ser poeta. Mas o que é que a define como poeta? E como é que pode ser entendida a palavra instante? É só o tempo? E aí, foram muitas perguntas, né, gente? Mas será que a gente consegue responder? Eu sei que foi intenso agora. Vou dar uma folga para vocês, vou responder aqui, ó. Aqui a gente tem um poema que faz parte do campo artístico literário. A palavra, o verso, né? O eu lírico quis revelar que a vida é o quê? Transitória. Eu canto porque um instante existe, porque esse momento existe. Não quer dizer que existirá para sempre. E o poeta é alguém que não é nem alegre nem triste, que canta porque um instante existe e cuja vida está completa. Então, instante no poema não é apenas o tempo, né? Mas as circunstâncias em que o poeta é capaz de registrar esses poemas. Então, o instante ali é aquele momento poético, retratado. Espero que vocês tenham gostado desse poema, eu particularmente gosto demais. Mas aí, vou perguntar para vocês, e a linguagem? A gente usa a linguagem da mesma forma na prosa e na poesia? Não, né, gente? Ó. Fala-se no poema através das imagens construídas ao longo dos versos. E a gente usa o quê? Figuras de linguagem. O poeta tenta criar para o leitor as imagens que pensou, que criou. Já na prosa, a gente tende a usar o quê? Ainda que não exclusivamente, uma linguagem denotativa, mais próximo do sentido dicionarizado, né? Uma linguagem denotativa. Na poesia, por outro lado, a gente busca o quê? O inusitado. Aquela palavra que desvia, que choca, né? E aí, quando a gente fala em linguagem poética,
a gente fala pensando de um uso absolutamente planejado, pensado. Por quê? Porque os recursos linguísticos, eles são utilizados através de um planejamento, né? Esses recursos linguísticos, eles criam jogos sonoros, ritmos, imagens poéticas que evidenciam o quê? A potencialidade da linguagem. É no poema que a linguagem, ela assume o seu poder mais polissêmico, que ela pode ser qualquer coisa. Assim, a linguagem poética permite a criação de metáforas novas e empregos inusitados que contribuem na construção de sentido. E a gente está falando do quê? Da função poética da linguagem, que é justamente quando a linguagem exerce essa função poética, é quando ela valoriza no texto a sua elaboração, a sua forma, ou seja, quando o autor faz uso de combinação de palavras, figuras de linguagem, aqui eu trouxe metáfora, antíntese, hipérbole, aliteração, exploração dos sentidos e sentimentos, expressão do chamado eu lírico, entre outros. Então, a função poética, ela é uma função que vai geralmente se contrapor à função que a gente usa normalmente, né? A linguagem poética, ela é uma linguagem que vai explorar a palavra nos seus sentidos mais inesperados, né? Enquanto que a gente usa uma linguagem concreta, uma linguagem denotativa, que é mais próximo do sentido dicionarizado. Por quê? Porque a gente precisa fazer uma comunicação que seja direta. Então, a gente precisa compartilhar esses sentidos, né? Assim, é mais comum em textos literários, especialmente nos poemas, que enfatizam com mais frequência a subjetividade. No entanto, podemos encontrar esse tipo de função, a poética, nos anúncios publicitários e na prosa, bem como aliados a demais tipos de função, como a emotiva. Vamos respirar agora, né, gente? Vocês estão bem? Vocês podiam me dizer se vocês estão bem, vocês estão entendendo? Se eu só estou falando água e vocês não estão compreendendo nada. Professora Vivi, temos aí alguma opinião, alguma coisa? Tem, professora. Eu estava aqui conversando com o Luiz, né? Aí ele mandou assim uma perguntinha, professora. Ele queria saber a diferença entre rima, poesia e poeta. Aí eu estava explicando aqui para ele que poeta é aquela pessoa que escreve a poesia, tá certo? O poema é a estrutura, como a professora Camille estava falando para vocês no comecinho da aula. Poesia é esse estado de espírito, né? Que a gente sente beleza e vê delicadeza e sente assim. A gente assume sensações das coisas que a gente vê ao redor. Eu fiz até uma perguntinha aqui. Eu perguntei assim, olha, se uma pessoa gosta muito, muito, muito de futebol, será que ele consegue ver poesia numa partida de futebol, num estádio lotado, no gol? Será que ele consegue sentir um estado de animação? Será que aquilo mexe com as emoções dele? Então, a gente consegue parar para perceber que a poesia é muito mais amplo, né? Como a professora Camille estava dizendo, né? Não é o texto rígido, e sim um estado de espírito, uma coisa que a gente sente ao vislumbrar algo que mexe com a gente. O que mais? Ele falou de rima, né? Rima é aquela musicalidade ali, aquela concordância que existe entre os versos do poema, que a professora Camille também mostrou ali quando ela narrou, quando ela recitou o poema de Cecília Meirelles. Então, quando existe esse acordo aí de sons parecidos entre os versos, é quando o poeta está tentando criar a rima, para criar essa sonoridade no poema, deixar a estrutura mais harmoniosa, mais musicalizada. Então, é esse trato com a linguagem e que marca esse cuidado com o poema, tá certo? Eu espero que o Luiz tenha entendido aqui tudo que está acontecendo, tudo que eu tentei explicar para ele, tá certo? Qualquer coisa, mais dúvidas, é só falar comigo. Oi, Luiz, veja, a professora Vivi deu o quê? Uma explicação, acho que até melhor do que eu poderia dar. Mas, aproveitando a sua pergunta, que foi num time perfeito, eu trouxe um poema de João Cabral de Melo Neto para a gente ler. E aí a gente vai ler e eu vou destacando no poema as suas dúvidas. Mas assim, só para dizer, a poesia é um estado de encantamento, a gente poderia falar isso, talvez seja um pouco mais fácil, né? É um estado de encantamento. É algo que você olha e faz, caramba,
isso me faz feliz, isso me faz pleno, isso me choca, ou isso me encanta, de modo que eu preciso produzir algo a partir desse sentimento. Mas vamos lá, ó. Vamos lá, ler esse poema e eu vou destacando aqui o que é que você perguntou, tá? Ó, o poema é o quê? Esse gênero textual. Então, a gente tem os versos que são as linhas do poema, a gente tem a rima, que é exatamente essa concordância sonora, e a gente vai ver tudo isso na próxima aula, viu, gente? Eu trouxe na próxima aula. E o poeta é quem escreve o poema, e a gente vai ver também que o poeta não é o eu lírico. Isso a gente vai trabalhar semana que vem. Eita, a gente vai trabalhar a aula que vem. Então, ó, catar feijão. Vamos lá, ler. Catar feijão se limita com escrever. Joga-se os grãos na água do alguidar e as palavras na folha de papel. E depois joga-se fora o que boiar. Certo? Toda palavra boiará no papel. Água congelada, por chumbo seu verbo. Pois para catar esse feijão, soprar nele e jogar fora o leve e oco, palha e eco. Ora, nesse catar feijão entra um risco, o de que entre os grãos pesados, entre um grão qualquer, pedra ou indigesto, um grão imastigável de quebra e dente. Certo? Não, quando ao catar palavras. Então, ó, observe, você tem uma rima entre e dente. Isso é uma rima. A pedra dá à frase seu grão mais vivo, obstrui a leitura fluviante, flutual, assula a atenção e isca como risco. Não vai dar tempo da gente trabalhar como eu queria, mas eu espero que tenha ficado bem claro para vocês. Para casa, eu queria que vocês... Vamos montar um mural de poesia e não precisa ser de poema. Pode ser de poemas, músicas, imagens, pinturas, o que vocês gostem, que inspiram vocês. Tá? Eu vou passar para a professora Vivi se despedir dessa participação maravilhosa que ela fez hoje, como sempre. Gente, foi uma alegria ficar aqui no chat com vocês e a gente se vê na próxima aula. Cheiro! Como sempre, foi um prazer estar aqui com vocês. Até a próxima aula, que a gente vai dissecando todos esses detalhes, tá certo? Um beijo e até a próxima.